Como nós sabemos, todo tipo de medicamento vai ter a sua farmacocinética, e com os opioides isso não é diferente. Como que acontece então a absorção dos opioides? Ela vai ocorrer na via transdérmica, ou subcutânea, ou intramuscular, ou pela mucosa nasal, ou seja, existem sprays mesmo de opioides, ou então pelo trato gastrointestinal. Quando um opioide é administrado pela via oral, no caso de um comprimido, por exemplo, os opioides vão sofrer o metabolismo de primeira passagem pelo fígado. Por isso, a sua biodisponibilidade vai apresentar redução. Por quê? Porque esse remédio passou primeiro pelo fígado. Então, ele começou a agir ali. Quando ele chega nos demais órgãos, ele vai estar com a sua biodisponibilidade menor, porque uma porção, uma parte já foi para o fígado primeiramente. Com essa característica, é importante nós sabermos que, se o opioide for administrado pela via oral, no caso de um comprimido, precisa ter uma dose maior do que ele sendo administrado pela via parenteral, já que pela via oral, o remédio, quando chegar lá no nosso trato gastrointestinal, vai ter uma biodisponibilidade menor porque o fígado já vai começar a interagir, certo? Para comprimidos, os opioides vão apresentar comprimidos de liberação imediata e comprimidos de liberação lenta. Como você pode ver, a caixa, uma imagem de uma caixa aí no seu material, na sua apostila. Os comprimidos de liberação lenta, que também são chamados de liberação controlada, que é a sigla LC, vão ter uma matriz de controle dual. Nesse controle dual vão existir dois tipos de polímeros de retardo. Um polímero hidrofílico, filia é afinidade, e outro polímero hidrofóbico. Fobia é uma repulsa, digamos assim. A proporção entre esses dois polímeros vai proporcionar uma liberação controlada da substância ativa daquele opioide no organismo. No trato gastrointestinal, vai ocorrer então a dissolução da superfície daquele comprimido. Então, aquela capinha, aquele envoltório vai ser dissolvido no nosso trato gastrointestinal, para que a matriz, que é aquele miolo do comprimido, que é a matriz hidrofóbica, fique exposta e assim ela passe a ser metabolizada. A substância ativa do medicamento vai passar a difundir-se por todo o nosso organismo e fica disponível para a absorção. Existe a vantagem do comprimido de liberação lenta, que é a seguinte: se ele é uma liberação lenta, não vai ocorrer um pico plasmático acima da dose considerada como tóxica. Ou seja, se ele vai liberando aos poucos no nosso organismo, ele não vai dar aquele pico daquele remédio, né? Que esse pico pode ser perigoso. E ele vai oferecer também uma analgesia por tempo prolongado no organismo do paciente. Qual a desvantagem do comprimido de liberação lenta? É preciso que, para o paciente sentir um alívio dessa dor, ele aguarde um prazo de 48 a 72 horas. Então, se a pessoa estiver com aquela dor intensa, esse comprimido de liberação lenta Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar.
Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Lenta não é a melhor opção para ele, porque o alívio da dor vai acontecer depois de muitas horas. E os comprimidos de liberação imediata, que são os mais comuns, como no caso de uma dipirona. Só lembrando que dipirona não é um opioide, é só um exemplo para que você entenda o que é um comprimido de liberação imediata. Esses comprimidos de liberação imediata vão proporcionar uma absorção mais rápida da substância ativa. Então, a sua vantagem é essa. Ele vai proporcionar um alívio da dor em pouco tempo. Qual é a sua desvantagem? Ele vai promover picos plasmáticos, então a dose daquela substância pode apresentar um pico acima do esperado e do necessário, e isso pode provocar algum tipo de reação no organismo do paciente. Com relação à distribuição, que é a próxima fase da farmacocinética, no caso dos opioides. Fatores tanto fisiológicos quanto químicos vão interferir diretamente na captação desse opioide no nosso organismo. A substância ativa desse remédio vai se ligar às proteínas do nosso plasma, que é aquela porção do nosso sangue, e vai se ligar também às hemácias, que é a série vermelha do nosso sangue, para que essa substância seja distribuída aos demais tecidos do corpo, não fique só no sangue, né? Primeiramente, através dessa distribuição ao plasma e às hemácias, essa substância ativa vai se distribuir primeiramente para os tecidos mais vascularizados do nosso corpo, que são baço, pulmões, rins e fígado. Depois, essa substância vai ser distribuída para os tecidos de menor vascularização, como no caso dos músculos e no caso de um tecido que tenha mais gordura. E o pH também é um fator que vai interferir diretamente na ligação desse opioide às proteínas que estão presentes no plasma. Lembrando que o plasma é uma porção do nosso sangue. E o metabolismo? Os opioides vão ser metabolizados principalmente pelo fígado, e esse processo de metabolização vai depender totalmente do fluxo sanguíneo do fígado. Então, quanto mais saudável o fígado estiver, melhor será o seu fluxo sanguíneo e melhor também será a sua metabolização. A metabolização daquele remédio. Caso ocorra nesse processo um acúmulo de metabólitos ativos dos opioides, que são metabólitos que fazem parte da substância ativa daquele remédio, a analgesia, ou seja, a diminuição da dor ou a eliminação da dor, vai acontecer por um prazo maior do que o previsto. E a excreção, que é a última etapa. O que vai acontecer no caso dos opioides na excreção? Os opioides vão ser eliminados tanto em compostos polares quanto na sua forma inalterada. Então, vai ter uma porçãozinha lá daquele remédio que vai ser eliminado no nosso organismo da forma que ele entrou. Isso acontece com outros remédios também. A bile vai eliminar os opioides conjugados com glicuronídeo, como no caso da morfina. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.